Você conhece a Estônia, a ex-república soviética que virou um dos países mais livres do mundo? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A República da Estônia é um dos países mais economicamente livres do mundo. Localizado na Península Báltica, com uma população de mais de 2 milhões de pessoas, trata-se de um dos países mais recomendados aos libertários que desejam sair do Brasil. Entre os países europeus, a Estônia rivaliza com a Irlanda no ranking de liberdade econômica, sendo um dos países com menor burocracia e impostos mais baratos. Entretanto, nem sempre foi assim, e há muito estatismo e muita história por trás de tudo que o povo estoniano sofreu para conseguir a tão sonhada liberdade do seu território. Os estonianos são um povo bem antigo na Europa, responsáveis por ocupar o mesmo território nos últimos 5.000 anos. Entre os anos 800 e 1000 d.C., os vikings residiam no local. Até o início do século XI, russos e estonianos tinham uma relação pacífica. No entanto, no ano de 1030, os russos invadiram a cidade de Tartu, no território estoniano, dando início a uma tensa relação entre os dois povos. Mesmo com a invasão russa, até o início do século XIII, os estonianos formavam uma nação independente. Todavia, não demoraria para que uma grande máfia estatal tomasse posse de seu território. E não foi apenas uma máfia estatal que adquiriu o território estoniano à força, mas sim várias. No ano de 1227, o território da Estônia foi ocupado por vários países, entre eles Alemanha, Dinamarca, Polônia, Suécia e a própria Rússia. Em 23 de abril de 1343, ocorreu a primeira revolta do povo estoniano, frente à dominação de seu território por outros povos, conhecida como a Noite de São Jorge. Na Noite de São Jorge, os estonianos mataram todos os alemães que tomaram seu território, se libertando dos invasores. Porém, a paz na Estônia não durou muito tempo, pois em 1558 o país foi invadido pela Rússia novamente. Dessa vez, a invasão foi ordenada pelo rei Ivan, o Terrível, e todo o território estoniano foi anexado à Rússia em 1577. Daí até 1583, a Polônia e a Suécia derrotaram a Rússia e conseguiram a posse do território estoniano. Porém, em 1721, a Rússia conseguiu se apossar novamente da Estônia, após derrotar a Suécia. Em 1918, ocorreu a primeira independência do território estoniano, que conseguiu obter sucesso apenas após o colapso do Império Russo, pós Primeira Guerra Mundial. Assim, a Estônia formou uma república no dia 24 de fevereiro de 1918. A independência do país floresceu apenas depois da Guerra de Libertação, em que o exército estoniano defendeu seu território dos russos. Durante esse período, a Estônia obteve apoio da Grã-Bretanha, Finlândia, Dinamarca e Suécia. Entretanto, a liberdade dos seus habitantes não durou muito tempo, pois no dia seguinte à declaração da independência, houve uma grande ocupação alemã em seu território, durando até a rendição da mesma na Primeira Guerra. Passando a Primeira Guerra e após a Revolução Comunista da União Soviética em 1939, a Estônia foi incorporada forçadamente à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Com o acontecimento do Pacto de Molotov-Ribbentrop, a Alemanha do bigodudo do Partido do Catavento cedeu o território estoniano para a mão dos comunistas da Foice do Martelo. Assim, em agosto de 1940, foi formada a República Socialista Soviética da Estônia. Após a crise dos regimes socialistas em todo o leste europeu, com suas políticas autoritárias e um grande desgaste econômico, os estonianos procuraram meios para reconquistar a soberania dos seus territórios, o que é compreensível, porque ninguém gostaria de ser um domínio soviético. Nesse sentido, após muitas guerras e o domínio do território estoniano por diversos países, houve a tão aclamada ruptura da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Consequentemente, em 1991, o país estava plenamente independente. Após recusar o totalitarismo soviético e aceitar o livre mercado, a Estônia prosperou de forma exponencial e se tornou um dos países
países mais ricos e prósperos do leste europeu. E quais interferências estatais a Estônia precisou fazer? A simples interferência de não interferir. Essa é a melhor interferência estatal que há, pois faz bem ao produtor, ao vendedor e ao consumidor. Faz bem para todo mundo. Bom, vamos explicar como funciona a economia estoniana. A primeira grande política para o crescimento da Estônia foi a abertura do livre mercado. A Estônia reduziu as tarifas de importação e aboliu a restrição de exportações. O resultado foi um país com livre comércio, onde os indivíduos possuem serviços de mais qualidade com o melhor preço possível, fruto da bela e maravilhosa concorrência do livre mercado. Outra política que contempla a liberdade econômica da Estônia é o Currency Board, um regime monetário que não possui uma política monetária. Nesse sistema, o arranjo econômico do país funciona de forma automática, sem nenhum estado manipulando a base monetária. No Currency Board, o governo não pode imprimir mais dinheiro e aumentar a base monetária do país, tornando a economia bem mais confiável. Dessa forma, o Currency Board impõe uma disciplina ao sistema bancário e às políticas fiscais do governo. Graças a essas medidas descentralizadoras, a Estônia hoje é considerada um país de alta renda. Além disso, o poder de compra dos estonianos aumentou 400% nas últimas décadas. A única queda da Estônia foi durante a crise de 2008, mas o país continuou seu crescimento após a crise, diferentemente de alguns outros países. As finanças do governo estoniano são equilibradas, com uma dívida do PIB de apenas 9,5%. Em termos de mercado de trabalho, a Estônia possui invejáveis 5,3% em taxa de desemprego. Além disso, a Estônia aumentou sua expectativa do ano de 1994 até 2016 de 66 anos a 77 anos de idade, o que um pouco de escola austríaca não faz em um país que já foi colônia soviética, não é mesmo? Ademais, para quem pretende empreender na área de tecnologia, a Estônia é o terceiro país com mais startups no mundo, contando com cases de grande sucesso, como a TransferWise, a Pipedrive e o Bolt. A Estônia é um país extremamente fértil para quem possui interesse em abrir empresas na área de tecnologia, pagando menos impostos e vivendo com mais liberdade. Também para quem possui um trabalho de forma remota, seja na área de marketing, programação, finanças ou qualquer ofício que possa ser realizado à distância, a Estônia disponibiliza um passaporte digital. A única dificuldade desse processo é que para ganhar esse passaporte é necessário que o indivíduo receba, no mínimo, 3.500 euros mensais, o que é uma quantia consideravelmente alta para nós brasileiros. Contudo, é bem possível que nos próximos anos essa quantia seja diminuída ou até mesmo revogada. A Estônia certamente ainda está longe de ser um Ancapistan, mas para quem já foi uma colônia soviética, é inegável que o país avançou muito nos últimos 30 anos. Também é necessário ressaltar a liberdade econômica e grandes oportunidades na área de tecnologia no local. Os grandes impasses para quem pretende se mudar para a Estônia são a renda necessária para tirar o passaporte e a sua língua oficial. Porém, para quem tiver condições, vale a pena conhecer esse paraíso da liberdade econômica. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por palmeirense libertário da Mancha Verde, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!